Eu penso como isso, eu quero poder ajudar, né, moça? Não é o microfone, mas está bom, deixa eu explicar. Amados, preste bem atenção. Eu estava orando a Deus, falando: Deus, eu quero pregar uma mensagem que vem do coração do Senhor para as pessoas que estão presentes ali. E hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. Sim, sabemos que os dias da mãe é todos os dias, porque a mãe ela tem uma grande valia, uma grande importância na vida do seu esposo, de quem é casada, do seu filho, do seu neto, etc. E o Senhor me trouxe no meu espírito a vida de Joquebeque. Fala esse nome, Joquebeque. Joquebeque era a mãe de Moisés, a hebreia. Essa mulher, ela nos ensina muita coisa, e eu quero que você preste atenção. A Bíblia diz que no livro de Êxodo, o povo de Israel estava sendo escravo de Faraó dentro do grande Egito. E a Bíblia diz que o povo de Israel foi levado a cativeiro, se tornaram escravos, presos pelo domínio de Faraó. E sabemos que quando a Bíblia fala sobre o Egito, no mundo espiritual está representando o mundo, aonde o mundo oferece muita coisa, vaidade, luxúria, dinheiro, etc. E a Bíblia fala que dentro do Egito havia as aldeias dos hebreus, aonde morava um pouco longe, um pouco fora, dentro do palácio do Faraó, mas para um lado de longe, de lá de fora, mas dentro do próprio Egito havia as aldeias dos hebreus, aonde eles moravam. E a Bíblia diz, pois segundo a história de Márcia Zeli Belmiro, que quando era no dia, os soldados de Faraó iam lá e chamavam o povo e abria os portões do Egito, e o povo vinha trabalhar para queimar os tijolos, para levantar e erguer as grandes pirâmides do Egito. E Faraó tinha no seu coração um propósito. E Faraó tinha no seu coração um objetivo, um sonho de erguer não somente as pirâmides, mas também de erguer deuses estranhos. E a Bíblia fala então que os egípcios, pois faziam servir os filhos de Israel com dureza. O povo escolhido estava sendo maltratado com dureza. O povo judeu, o povo israelita, o povo escolhido do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, estava sendo massacrado. E essa escravidão, olha para mim, essa escravidão do povo de Israel na mão de Faraó durou 430 anos. Quantos anos, igreja? 430 anos de escravidão. Muitos anos. Eles apanhavam, eles comiam comidas, as piores comidas eram oferecidas para aquele povo hebreu. O povo hebreu era o povo de Deus, mas estava numa escravidão. Então diz a Bíblia que, pois o próprio Faraó ordenou a Faraó todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascer lançareis no rio, mas as filhas guardareis com vida. Toda a proteção, as mulheres hebreias, os homens hebreus que moravam na aldeia do Egito, e quando eles se relacionavam, eles geravam filhos. A Bíblia diz que eles, enquanto mais eles tentavam neutralizar o crescimento de crianças, mais as mulheres geravam. Isso aqui é muito mistério. Agora a Deus, igreja. Enquanto mais Faraó tentava neutralizar o nascimento de filhos dos hebreus,
mais nasciam. Dá glória a Deus por isso. Porque nós temos que aprender que a nossa vida é assim. Enquanto mais for o nível de luta, pode ter certeza que maior será o nível da vitória. Enquanto mais estiver chorando, mais você vai estar colhendo e se alegrando no teu coração, porque Deus não desampara aqueles que choram nos teus pés. Aquele povo estava escravo, aquele povo estava escravizado de uma forma que eles já não estavam suportando mais. Talvez tem pessoas, talvez nessa noite assim, já está chegando já no seu limite da vida. Esse problema já não dá mais para você admitir ele, mais para você suportar ele mais. Tem dia que você pensa em parar e desistir, largar tudo, sair andando desesperado, desesperada, porque a escravidão, a pressão psicológica, as pessoas te acusando, os problemas da vida, a diversidade, a circunstância tem aumentado. Só que Deus está falando, enquanto mais está aumentando o nível de luta, é porque o que eu estou preparando vai ser muito mais maior. O que eu vou te entregar será muito mais maior. Enquanto mais vai estar doendo, apóstolo, mas assim a azeitona, enquanto mais eles espremiam ela, mais saía o precioso azeite, como a bispa Márcia gosta de falar. Glória a Deus por isso. Enquanto mais Deus está te espremendo, mais Deus está fazendo ficar melhor. Glória a Deus por isso. Enquanto mais estão te perseguindo, mais você vai crescer. Levanta a mão e libera, glória a Deus, nessa noite. Às vezes nós paramos em nossa casa nos dias de luta, e às vezes nós começamos até mesmo a pensar que parece que Deus está de mal da gente. Sim ou não? Parece que Deus esqueceu de nós. Porque presta atenção, Deus não vai abençoar ninguém para a pessoa achar que ela é boa, porque a Bíblia fala que ninguém é bom. Alguém, uma certa feita na Bíblia, chegou perto do próprio Cristo e falou assim: Jesus, quem é bom? Ele falou: ninguém é bom, só Deus é bom, só meu Pai é bom. Dá glória a Deus por isso, porque nós somos errantes. Mas presta atenção, Deus não abençoa ninguém por ser bom. Deus abençoa pela sua misericórdia, Deus abençoa pela sua graça, Deus abençoa pelo teu propósito. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. E a Bíblia fala: os egípcios, pois puseram sobre eles maiores tributos, para os afligir com as suas cargas, e edificar a Faraó cidade de tesouros de Pitom e Ramsés. Quer dizer, ele estava sendo usado para enriquecer Faraó. Um povo rico estava sendo usado para enriquecer o seu inimigo. Olha que coisa mais constrangedora. Só que presta atenção, até nessa escravidão Deus tinha um propósito. Porque no meio desse povo vai gerar uma mulher, vai gerar um filho que vai se tornar um dos maiores profetas da Bíblia. Agora Deus por isso. A Bíblia fala que Joquebed agora vai, igreja? Ela vai se casar com Levi, e casou com uma filha de Levi. E o varão casou com uma filha de Levi, e casou-se, e concebeu, e teve um filho, e vendo ele que era formoso, escondeu aos 3 meses. Engraçado, presta atenção, isso é interessante. Por que a Bíblia cita que o varão teve que casar com a filha de Levi? Provavelmente vou explicar isso aqui, é muito lindo. Porque essa tribo de Levi foi a tribo que Deus escolheu. A tribo de Levi, foi a tribo que Deus escolheu. Olha para mim, quando a palavra de Deus fala assim, deixa eu chamar assim, ó: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Olha para mim, igreja. Muitos são chamados e poucos são o quê? Tem pessoas que interpretam essas coisas erradas. Verdade. Porque os mesmos que são chamados são os que são escolhidos. E eu vou explicar conforme a história bíblica
explica isso. Muitos são chamados e poucos são. Por quê? Presta atenção. Porque na época do povo, da separação das tribos, a Bíblia diz que Deus ele escolheu as 12 tribos, sim ou não? Só que presta atenção. Mas quando Deus foi repartir algo profético, diz a Bíblia então que o Senhor chamou, as tribos foram chamadas, e nesse chamamento a Bíblia diz então que Deus escolheu a tribo de Levi. Da glória a Deus. Escolhido é diferente, escolhido é separado. Diz a Bíblia que eles fizeram um ato profético e foi escolhido. Olha para mim, todas as tribos foi chamada, mas a que foi escolhida é a tribo de Levi. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Só que Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus remanescentes. E quem é escolhido não tem escolha. Escolhido foi Deus que escolheu. Se Deus escolheu, está escolhido. Tanto que ele falou: porquanto não fosse vós que me escolheste, mas eu, vosso Deus, vos escolhi primeiro. Na glória a Deus por isso. Então presta atenção, Deus já estava aqui trazendo um mistério. E aquele varão casou-se com uma filha de Levi. E nesse relacionamento gerou um profeta. E a Bíblia diz então que em nascer essa criança, lá atrás foi liberado um decreto pelo rei Faraó. Faz uma pesquisa nos Hebreus. Olha todas as mulheres que já até mesmo elas ganharam os seus filhos. Os filhos que for macho, pegam eles, roubam delas, toma delas, vai para o rio Nilo e mata, joga eles na água. E quando a mãe de Moisés ficou sabendo, o que ela fez? O que eu gerei não é para a morte, eu gerei para a vida. Ela baixando. Mãe não vai gerar filho para morrer, mãe vai gerar filho para ser profeta. Agora a Deus, igreja. Olha a atitude dessa mulher. Essa mensagem aqui é na fé de Joquebede. O que ela faz? Ela pega o filho e viu que ele era formoso e esconde ele por 3 meses. Mas quando eles começam a entrar em cada tenda, em cada barraca, a procurar as crianças masculinas para exterminar elas, cortar a cabeça ou jogar no rio Nilo, diz a Bíblia que ela esconde. Mas quando ela viu que os soldados egípcios estavam quase achando o menino, então ela vai esconder. Porque presta atenção, para Deus proteger a promessa que você gerou, primeiro é necessário esconder, para depois aparecer. Vai dando glória. Deus está escondendo o filho de alguém aqui para não morrer. Agora Deus vai deixar. Deus está escondendo o filho de alguém aqui para não sepultar. Eu estou arrepiando aqui no altar. Levanta a mão. Deus está escondendo o filho de alguém aqui para que o diabo não mate. Só que presta atenção. A lógica do homem não é os mistérios de Deus. Porque presta atenção, Deus não trabalha conforme o homem pensa. Deus trabalha conforme o seu propósito é designado. Olha o que ela faz. Ela pega uma arca, que simboliza um cesto de proteção. Ela pega Moisés, ela pega o menino nos braços, corre com ele, põe ele dentro da arca, pega os betumes, que na época era para tampar as brechas, para não entrar vento, nem frio e nem água. Por quê? Porque quando Deus te dá algo, a primeira coisa ele vai proteger para o diabo não pegar.
Se Deus te fez uma promessa, continua confiando, porque a promessa que Deus te fez, irmã, o diabo não vai entrar com brecha, não vai ter brecha para o diabo tomar a sua vitória. Quem está pegando essa palavra, levanta a mão e libera um glória a Deus, amém, aleluia. Escute. Proteger, fala comigo. Nascer, esconder e proteger e aparecer. Alavaxanda, ele clama cheia. Quem está pegando essa visão aqui, irmão? Tem coisa que está com olha para cá. Eu vou descer nas revelações. Tem coisa que Deus está escondendo de você. Tem coisa que Deus está escondendo dos seus inimigos. Não é porque Deus é mau. Tem coisa que Deus tirou dos seus braços. Só por uma questão de tempo. Sabe por quê? Para que Faraó não venha matar. Mas presta atenção. Pode rodar o mundo todo. O que Deus te deu, Ele vai devolver na sua mão. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui. Tomaram a minha alegria, tomaram o meu ministério, tomaram o meu filho, tomaram o meu menino. Eu estou falando, tomou nada, está protegido. Estou arrepiando, porque eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Mas apóstolo, ele está jogado, não, está protegido. Ele está protegido da forma que Deus sabe proteger. Ele está escondido da forma que Deus sabe esconder. Ele está preservado da forma que Deus sabe preservar. Levante a mão e glorifica. Fala comigo, naquele menino era o futuro de uma nação. Fala comigo, naquele menino era o futuro para Israel. Fala comigo, naquele menino ele era uma grande porta para o povo ser livre. Por isso que ele foi gerado com lágrimas. Moisés, e chamarás Moisés, porque das águas foi tirado. Sabe por quê? Só uma mãe sabe o preço que ela paga para estar gerando uma criança. Só uma mãe sabe o preço que ela pagou para gerar uma criança. E teve mães que ela geraram com sofrimento. Teve mães que ela gerou com dor. Teve mães que ela gerou humilhada. Teve mães que foi o quê? Excomungada, expulsa. Teve mães que quase foi agredida. Tentaram matar a promessa. Tentaram matar teu filho no seu ventre. Tentaram te excomungar. Mas ao todo tempo Deus te protegeu. Deus te protegeu. Deus te escondeu. Joguei a velha, pega daquele menino, coloca dentro da arca. O que simboliza a arca hoje? A Shekinah de Deus. O que significava a arca de Deus na antiga aliança? Para comer a arca, ela significava a presença de Deus. Colocando parênteses. Quem é melhor para proteger, você ou Deus? Quem é melhor para dar o livramento, você ou Deus? Quem é melhor para fazer você crescer, você mesmo ou Deus? Porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele faz crescer, Deus Ele protege, Deus Ele liberta, Deus Ele guarda, Deus Ele opera, porque a Bíblia diz que operando Ele ninguém pode ir. Apóstolo, tem coisa que escapou do domínio da minha mão. Faz sua mão assim, obedece, faz assim, olha para sua mão. Tem coisa que estava na tua mão, sim ou não? Deus tirou. Deus tomou de mim, apóstolo? Não. Deus está guardando, Deus está protegendo, e nesse proteger de Deus, Deus está te ensinando. E quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem dá é Ele, quem devolve é Ele, quem restitui é Ele, quem livra é Ele, quem salva é Ele. Abre essa boca, puxa massa, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem vai cumprir o propósito é Ele. Quase terminando. Aguenta. E não podendo mais escondê-lo, o
tomou a arca de junco e betume, com betume desce, e pondo nele o menino, pôs sobre o rio. Ela colocou ele para as águas levar. Porque presta atenção, tem situação na tua vida que é melhor estar longe para você não perder, do que estar perto e você perder perto. Não, você não pegou, bispa. Você não pegou, bispa. Você não pegou, resumeiro. Tem coisa que Deus afastou de você, para você não ver morrer, para Deus proteger e você não falar, está longe, mas está vivo. Está longe, mas está guardado. Está longe. Vou falar, irmã. Tem uma pessoa que Deus afastou de você, para você não ver morto com... Vou falar? Pode falar sim ou não? Com 28 tiros no peito. Está longe que Deus está guardando. Bate fora, Deus está guardando, irmã. Deus, eu estou arrepiando, estou falando, glória a Deus, igreja. Moisés está protegido. O que aconteceu? A Bíblia fala que a filha de Faraó agora desce no rio para tomar banho. E desce com ela as suas donzelas. E ó, ela se banhando, tomando banho, a filha do rei. Fala, a filha do rei. Se banhando no lugar aonde o menino ia aparecer. Tem situação que Deus vai usar o seu próprio inimigo para proteger a sua promessa. Tem situação que Deus vai usar aquilo que você está discriminando, julgando, e vai ser esta escolha que você está julgando que vai proteger seu menino. Sabe por quê? Porque não é por causa dele nem dela, é por causa do propósito. Eita, eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Levanta a mão da glória a Deus aí. Ah, meu filho foi embora. Ah, aquele irmão foi embora. Aquele fulano foi embora. Deus está protegendo. Deus está guardando. Sabe por quê? Porque presta atenção, no tempo do processo do crescimento, quando ele estiver pronto, Deus vai trazer de novo nas tuas mãos. Irmãos, Deus não dá nada a nós para trazer confusão. Sim ou não? Aí você fala assim, mas apóstolo, está falando de mãe e de filho. Sim. Mãe não gera filho para ser traficante. Nenhuma mãe vai gerar um filho para ser uma prostituta, para querer vender seu corpo para ver, porque milhares de homens, não. Mãe não gera filho para te maltratar. Mãe gera filho para cumprir propósito. Mãe gera filho para dar-lhe que uma continuidade do que Deus foi na sua mão para você está fazendo. Mãe não, mas o apóstolo, meu filho é isso e aquilo, esquenta não. Isso é uma guerra espiritual, entrou um demônio, entrou um espírito. Só que nenhum demônio vai ficar numa casa para sempre. Porque essa casa vai ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Tentaram matar Moisés e não mataram. Eu posso aplicar esse menino também, sabe o quê? Como uma promessa na minha vida e na sua vida. Como que faraonitas estão tentando matar a sua promessa? Quantos homens estão tentando matar o que Deus revelou que vai fazer na tua vida? Quantas pessoas dentro da tua casa estão tentando matar seus projetos, matar seus sonhos? Tentaram matar Moisés, na proteção. Moisés caiu na mão certa. Ele cai na mão da filha do seu pior inimigo. Fala isso, ele cai na mão da filha do seu pior inimigo, que era o pai dela. Porque Deus pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Deus pega aquilo que não é para confundir o que é. Deus falou, eu vou usar o seu inimigo para guardar o que é seu. Glória a Deus. Que a Bíblia fala, ela pega e chama o que? As donzelas e fala assim, eu não posso pegar esse menino que é um hebreu e levar, sabe, lá para o palácio, que o meu pai não vai entender. Mas tem um porém, vai lá nas hebreias e procura uma parteira, e aqui vocês achar que é capaz, apta, para pegar esse menino e criar ele para mim, até ele crescer, põe nos braços dela. Não sabia a princesa que
que ela estava somente devolvendo aquilo que era da própria mãe por direito. Eu estou sentindo, Deus, essa mensagem. Vou simplificar. Deus está devolvendo o que foi tirado. Não, você não abriu sua boca. Deus está devolvendo o que o diabo tentou levar. Deus está devolvendo o que os rios da vida tentou naufragar. Deus está devolvendo nas tuas mãos a promessa que o faraó tentou matar. A própria filha teve que falar: vai lá em Joquebede, pega Moisés e põe nos braços dessa. Porque, presta atenção, o que Deus te deu não vem por força. O próprio Deus vai te devolver na sua mão, na tua casa, no teu lugar. Glória a Deus, aleluia. Fala assim: Deus está devolvendo dos meus braços a promessa que Ele me deu. E a Bíblia fala então que aqui, então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino a criá-lo, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou seu nome Moisés, porque das águas foi tirado. Vamos entender isso aqui na parte de Deus. A mãe pega o menino de volta, sim ou não? Queria ler essa mensagem. O menino vai ser lançado no rio Nilo. Na volta da vida, ele volta nos braços da própria. O que ela faz? Ela cria ele. Fala isso, ela cria ele. E quando ele cresce, ela vai lá no Egito, lá no palácio, e fala: olha, o que eu peguei pequeno, agora estou devolvendo grande. Não entendi, mas entender. Deus às vezes vai te colocar coisas pequenas para fazer você o que? Se tornar grande. E quando se tornar grande, presta atenção, Deus está falando agora, você vai compartilhar, porque o que você gerou não é só para você, é para salvar a muitos. Porque Moisés, ele foi gerado para salvar uma nação. O seu filho foi gerado para quê? Para ser um profeta. A sua filha foi o quê? Para ser uma levita. Então, se for, você tem que chamar para tuas mãos. Porque melhor do que ninguém, a própria mãe vai querer cuidar. Porque presta atenção, chega um momento que o filho cresce, sim ou não? Chega um tempo que a promessa cresce, ela tem que expandir, ela tem que alcançar e atingir outros territórios, outras pessoas, outras gerações e outras famílias. Deus não dá nada para você ser egoísta. Deus dá para você compartilhar. Vai dando glória a Deus, igreja. Deus coloca as coisas na tua mão para você compartilhar. Sabe por quê? Olha para cá. A lei de Deus é você dar para receber. É você morrer para viver. É você perder para ganhar. Oh, glória! Então presta atenção. Você não está perdendo, você está ganhando. Você não está morrendo, você está vivendo. Você não está afundando, você está crescendo. Dá glória a Deus, igreja. Irmãos, alguém entende Deus? Entende a mente de Deus? Entende? Nunca. A Bíblia fala: ó sabedoria, profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Por isso que eu aprendi uma coisa, estava falando com a minha esposa até agora: eu não julgo ninguém. Se eu ver uma pessoa dentro de uma situação constrangedora, uma situação, eu não julgo. Sabe por quê? Olha para mim. Porque primeiro, eu não sou Deus. E segundo, eu não sou juiz. E terceiro, eu não sei o que Deus está usando para cumprir o propósito dele. Eu não sei o que Deus está fazendo para lá na frente ele falar: você não entendeu nada, mas agora você está vendo que o meu propósito está se cumprindo. Não é Deus, professor. Deus pega Moisés, depois de grande, ele faz o quê? E faz ele entrar dentro do palácio. Eu poderia falar que isso aqui foi uma vingança do próprio Deus, sim ou não? Mas não foi. Foi uma estratégia de Deus. O povo estava 430 anos escravo.
Então Deus, o que Deus faz? Deus pega Moisés e faz se tornar filho da filha de Faraó. E lá no Egito, Moisés ele cresce e ele se torna o príncipe do Egito. Ele aprende toda a cultura egípcia. Ai meu Deus, agora Deus. Deus está fazendo girar aquilo que Ele vai fazer você contemplar. Deus está fazendo girar em meio a alguma circunstância aquilo que você vai falar. Eu chorei muito, fui dolorido, mas valeu a pena. Dá glória a Deus. Deus, resultado. Doeu demais, chorei demais, mas eu estou vendo agora o resultado que Deus fez. Moisés agora, depois de muitos anos, ele aprende toda a estratégia, toda a cultura egípcia. O que ele faz? Deus fala: agora é a hora de eu te usar para você libertar o seu próprio povo. Moisés, dentro do Egito, ele descobre que não era egípcio. Ele descobre que ele era hebreu, filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Bíblia fala então que agora Moisés vai libertar o povo de Deus. Sabe por quê? Põe a sua mão no ventre. Fala assim: o que eu estou gerando vai libertar muita gente. Fala comigo, o que eu estou gerando, com muito choro, com muita dor, com muito enjoo, muita perseguição, com muita inveja. Fala assim: eu estou gerando para dar um resultado para o futuro. Então aguenta, suporta o processo, porque só pode viver o propósito quem suporta o processo. Resumindo, Moisés agora sai do Egito e se torna um hebreu por excelência. Tem um encontro com Deus perante a sarça ardente, porque toda pessoa tem que ter um encontro com Deus. Você quer força eu falar? Tem mães que geram filhos, mas os filhos não teve o encontro que você teve com Deus. E é necessário Deus levar eles em certo lugar para eles terem um encontro com Deus. Deus vai levar filhos para o deserto, não para a morte, mas para o encontro com Deus. Deus vai levar a chão da Arábia. Você não pegou? Deus está levando o seu filho para o deserto, é aonde ele vai encontrar com Deus. Porque no deserto não tem pai, não tem tio, não tem avó, não tem mãe, mas no deserto tem Deus. No deserto tem Deus. E lá no deserto, capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia fala: e Moisés, lá no deserto, Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Vamos simplificar isso aqui. Você não pode querer fazer que o seu esposo tenha experiência que você teve com Deus, porque as experiências que você tem no mundo espiritual com Deus são particulares. Ah, meu filho tem que ser que nem o seu. Não. Deus vai fazer você mostrar um caminho. Estou falando de mãe de filhos, filhos e mães. A mensagem é essa. Você é mãe? É o seu filhinho? É dela? Está vendo? Você vai ensinar para ele o caminho. Agora, quando ele chegar num certo tempo da vida dele, ele vai escolher o que ele quer. Mas a sua responsabilidade, você ensinou, não ensinou? Então descansa, porque se você ensinou, ele nunca vai esquecer. Se você ensinou certo, ele nunca vai esquecer o que é certo. Ele pode até querer experimentar o que é errado, mas pode ter certeza que lá para cá, no subconsciente e na consciência dele, ele vai falar: mamãe falou que isso aqui não pode, e não pode. Levanta a mão e glória a Deus, igreja. Você não gerou para perder, você gerou para ganhar. Fala isso: eu não gerei para perder, mas eu estou gerando é para ganhar. Bate palma e glorifica Jesus Cristo. A mãe de Moisés não gerou para ele perder. Olha para você ver, um filho, ai Jesus, um filho que era formoso, era escolhido, era protegido, era guardado, era preservado. Ele cresceu
E olha o fruto que ele deu. Ele salvou uma nação que até hoje é a maior nação do mundo, a nação de Israel. É o povo mais abençoado. Quem sabia disso? Você sabia disso? Que em todos os sentidos, espiritual, financeiro, matrimonial, né? E nas famílias, o povo mais abençoado são os judeus. Quem sabia, levanta a mão. É o povo mais abençoado de toda a face da terra. Você está gerando algo dentro de você pelas lágrimas e dores que vai alcançar, não é só o Brasil, vai alcançar as nações. Vai dando glória a Deus. O que você está gerando, talvez você não vai chegar, mas o que você está gerando vai chegar através do que você gerou. Dá glória a Deus, igreja. Recebe essa palavra de Deus, igreja. Fala comigo, Moisés. Porque das águas tenho tirado. Por que das águas tenho tirado? Porque imagina o tanto que essa mãe ela chorou. Você chorou muito para sua filha? A Kézia? Foi fácil a sua gravidez com a Kézia? Você foi gerando ela? Foi luta, não foi? E a sua? Olha para nós mesmo, seus filhos. Foi, né? Foi fácil? Foi naquela gravidez tranquila? Foi luta? Foi batalha? E a sua bispa? Guerra, choro, humilhação, pessoas querendo te amaldiçoar. Mas Deus falou: você não gerou para perder, você gerou para ganhar. Pega essa mensagem e fala: eu não estou gerando para perder, fala: eu estou gerando para ganhar. Então levanta a mão agora a Deus, a igreja lá para preparar a massa. A Bíblia fala então o que Deus fez? Que Moisés agora tem um encontro com Deus. E a Bíblia fala então que Deus pega Moisés e leva ele dentro do Egito. E através de um homem, o seu irmão chamado Arão, Deus liberta mais de 6 bilhões de judeus. Porque quando você está gerando algo é para quebrar barreiras. O que Deus está fazendo você gerar pela dor é para curar a dor de outros. O que você está gerando com lágrimas é para enxugar a lágrima de outros. O que você está gerando com humilhação é para Deus exaltar a outros, exaltar a você, para que todos possam ver que quem te exalta é Deus. Fique em pé no seu lugar. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Suporta. Seja fiel. Porque o que Deus te deu, o diabo não vai tomar. Feche os olhos, sua mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a mensagem para o teu povo. Ninguém está gerando uma promessa para perder, mas para ganhar. Nós estamos gerando não para perder, mas para ganhar, meu Pai. Porque, meu Pai, quando Maria estava grávida, meu Pai, do Espírito Santo estava gerando, meu Pai, o Senhor Jesus. Ela gerou Jesus para ganhar a humanidade. Aleluia. Quando Deus Isabel estava gerando, Deus João Batista, a Bíblia fala que ela gerou um profeta, um evangelista, para ganhar e pregar no deserto e ganhar bilhões de almas. Mãe não gera filhos para perder. Mãe está gerando filhos para ganhar uma nação, para ganhar o mundo, para ganhar outras pessoas. E nós estamos aqui, meu Pai, debaixo de uma palavra profética. Que o Senhor possa agora alcançar os que estão recebendo essa mensagem, que estão, meu Deus, passando por um processo difícil da sua vida. Que o diabo está, meu Pai, usando pessoas, tentando matar, roubar, fazer essa pessoa desistir daquilo que o Senhor implantou dentro dela. Meu Deus, vai quebrando agora esses vilões, essas barreiras, joga por terra os inimigos, meu Pai. E que nós venhamos gerar, meu Deus, agora essa promessa. E quando ela for gerada, ela vai crescer a 30, a 60, a 100 vezes mais. E vai ser gerada para a glória do Senhor. E nós vamos, Pai amado, descansar e falar: valeu a pena. Valeu a pena.
vai dar vitória para o teu povo e abençoe eles em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, toma posse dessa mensagem para a glória de Deus.